Então, o tema desta noite vai ser esse: nutrição comportamental. Qual a relevância, do que é que se trata, como nós nos relacionamos com a comida, como ir além dos nutrientes, além da biologia, além da bioquímica e além da fisiologia. As outras dimensões do ato de comer. É sobre isso que nós vamos versar esta noite no nosso momento saudável. Então, vamos começar por aqui. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Aqui em Fortaleza, todos os anos, há mais de 20 anos, nós temos o hábito de iniciar as nossas atividades com os nossos distribuidores, com a nossa equipe, fazendo um workshop de metas e plano de vida. E a gente sempre pesquisa o que é que são as principais resoluções de ano novo para o ano que está iniciando. Então, vejam bem o que é que essa Statista, que é uma empresa internacional de pesquisa, trouxe para a perspectiva ocidental. A base é os Estados Unidos, mas a gente observa que o comportamento é muito comum nos países ocidentais. Número 1, fazer mais exercícios. Número 2, comer mais saudável. 3, perder peso. 4, economizar mais dinheiro. 5, passar mais tempo com a família e com amigos. 6, passar menos tempo em redes sociais. 7, reduzir o estresse no trabalho. E 8, reduzir gastos com padrão de consumo. Praticar o minimalismo. Vamos fazer agora nós uma reflexão sobre outubro de 2023. Nós estamos no último plano de 90 dias do ano de 2023. O quanto que dessas resoluções de ano novo tem a ver com as nossas metas para este ano? E o quanto que a gente progrediu em cada um desses itens? Vamos adiante. O que é que diz a ciência do comportamento sobre as pessoas atingirem ou não atingirem as suas metas? Então, essa pesquisa ela foi publicada na revista Inc., nos Estados Unidos, é uma revista de empreendedorismo, negócio e tecnologia, e trouxe esses dados. A ciência diz que 92% das pessoas não atingem as suas metas no prazo de até um ano. O que fazer, então, para fazer parte dos 8%? E por que as pessoas não conseguem atingir as metas estabelecidas? O que as leva à distração e à perda do caminho, à perda do foco? Nós vamos conversar um pouco sobre isso agora nessa introdução. Vamos trazer, então, um conteúdo que foi extraído do livro O Efeito Composto, que foi traduzido para o nosso idioma com esse tema, O Efeito Cumulativo, do grande coach Darren Hardy. Fala sobre o que nos separa entre as metas que a gente estabelece e o seu atingimento. Então, ele diz que a conquista dos nossos objetivos se resume a esta fórmula. Aqui estamos nós, e na extremidade estão os objetivos que nós queremos atingir. Então, o primeiro fator que ele considera que é fundamental são as decisões que nós tomamos de entrar em ação rumo aos nossos objetivos. Uma vez que a gente define quais são esses objetivos, tomar a decisão de começar o trabalho. Só que decidir e agir são coisas distintas. Muitas vezes as pessoas confundem, acham que por ter tomado decisão significa que já se colocou em movimento. Muitas vezes você toma decisões dentro de ambientes de treinamentos, envolvido com outras pessoas e sob a influência do evento, sob a influência do grupo. Eu costumo brincar dizendo que o ser humano, quando está em bando, fica valente. E você normalmente está em estado de espírito e estado emocional alterado e acredita na sua capacidade de conquistar. E sai do evento pronto para entrar em ação, mas muitas vezes não o faz nas primeiras 72 horas e começam, então, as distrações. Então, entrar em ação é preciso para que a gente comece a mudar os nossos hábitos. É a ação repetida que cria hábitos novos, e são esses hábitos que vão nos possibilitar o alcance ou não dos objetivos. Existem especialistas que dizem que nós não temos controle sobre o futuro. O que nós temos controle é sobre os hábitos que nós criamos. E estes hábitos é que definem o nosso futuro. E esses hábitos, para serem construídos, necessitam de tempo. Então, o fator tempo seria o último item da equação para nos levar da posição que nós estamos para a posição que nós queremos chegar. Então, ele diz o seguinte: o que se interpõe entre você e os seus objetivos são o quê? Primeiro, as escolhas e decisões.
Segundo, seu comportamento, a ação que você imprime a partir das decisões tomadas, os hábitos que são desenvolvidos a partir desse novo comportamento, combinados ao longo do tempo. E esse efeito composto é que permite que você os atinja. Agora, nós temos aqui uma contribuição do nosso diretor global de nutrição, o Dr. Kenneth Bradley, que fez um estudo e compartilhou isso em um dos nossos portais. E nós tivemos a oportunidade de fazer a tradução e trazer para vocês aqui uma síntese do que ele chama de abordagem dos 4 P's para alcançar as metas para um ano de 2024 mais ativo e mais saudável. Ele chama o primeiro P de propósito, o segundo de plano, o terceiro de parceiro e o quarto de comunidade, da palavra peers, de origem inglesa. Então, primeiro, o propósito, definir a sua razão principal. Qual é o seu porquê? Por que você quer atingir um determinado objetivo que você estabeleceu para esse ano ou para o próximo ano? Segundo, ter um plano, ter metas, ter registros, fazer avaliação, de preferência com um coach, com um mentor, para que você possa fazer ajustes de desvios de comportamento, desvios de rota, para melhorar seu desempenho, para que você depois possa, uma vez atingido o objetivo, fazer a celebração e estabelecer novas metas e novos planos. Então, ele fala que o terceiro ponto importante para possibilitar o atingimento das metas é a presença de um parceiro. Então, os consultores de bem-estar e estilo de vida são ótimos parceiros para atingimento de metas, porque nós trabalhamos com isso na nossa prática, na nossa vida, no nosso cotidiano, e apoiamos os nossos clientes e os nossos novos distribuidores também nesse propósito. E quando você tem um parceiro, é mais fácil você atingir, porque tem alguém que você vai prestar contas, e o ser humano tende a se comportar de uma forma mais proativa quando ele tem alguém para prestar contas. E, finalmente, a comunidade, que talvez seja um dos fatores mais importantes dos 4, que é você cercar-se de indivíduos que estejam engajados numa jornada semelhante ou que estão torcendo pelo seu sucesso. Então, nós vamos abordar esses aspectos durante a aula de hoje. Então, sobre propósito, nós vamos buscar na ilha de Okinawa, que é uma das zonas azuis que nós recentemente falamos sobre esse tema numa aula do nosso projeto Longas, do Longevidade Ativa e Saudável, e lá um dos fatores que são determinantes da qualidade de vida e da longevidade daquela população é o que eles chamam de Ikigai, uma razão para viver. Então, este gráfico que vocês estão vendo aqui, que eu fiz a tradução, ele pode ser resumido na seguinte proposta. Para você encontrar o seu propósito, os especialistas recomendam começar com 4 perguntas fundamentais. A primeira pergunta é: o que você ama fazer neste mundo? A segunda pergunta é: no que você é bom? A terceira pergunta é: o que o mundo precisa? E a quarta e última pergunta é: do que você pode viver? Então, se você integra essas 4 perguntas neste gráfico, o que você ama, o que o mundo precisa, do que você pode viver e no que você é bom, você cria essas conexões intermediárias que geram paixão, missão, vocação, profissão, e você consegue chegar no centro da, vamos chamar de conexão entre esses 4 grandes círculos, você consegue chegar ao Ikigai, que é o propósito de vida, que é a razão por que você acorda todos os dias. Então, essa é uma pergunta que eu acho que todos nós, independente de cultura, podemos fazer. O que é que me entusiasma a dormir mais tarde e acordar mais cedo? O que é que me tira da cama mais cedo? O que é que me faz abrir os olhos e já partir para cima? Então, são questões importantes. E se isso não está acontecendo na sua vida, levar em consideração, buscar as respostas para essas questões fundamentais. Porque Mark Twain já falou que existem 2 datas mais importantes na vida de qualquer ser humano, né? A primeira é o dia em que ele nasceu, e a segunda é o dia em que ele descobriu por que nasceu. Então, se a gente não tem isso claro no nosso cotidiano, é algo que nós devemos buscar para criar uma vida de significado. Agora vamos lembrar dos 3 itens mais importantes daquela lista de 8 decisões resoluções para o ano de 2023. Não sei se vocês lembram, mas a primeira
era fazer mais exercício. A segunda, comer de forma mais saudável. E a terceira, perder peso. Então, agora vamos mergulhar sobre esses 3 grandes desafios / decisões de melhoria em termos de qualidade de vida. Trazemos aqui para vocês agora a última edição do Vigitel Brasil 2023. Foi publicado agora, esse mês, e aqui eu já fiz uma síntese para trazer para vocês as estatísticas da situação do nosso país em relação a sobrepeso e obesidade. Então, em resumo, 61,4% da população brasileira está com sobrepeso, sendo os homens 63,4% e as mulheres 59,6%. Em resumo, de cada 10 brasileiros, 6 estão acima do peso, enfrentando desafios e dificuldades com isso. E destes, 24,3% estão considerados obesos, com índice de massa corpórea acima de 30. As mulheres contribuem com 24,8% e os homens com 23,8%, que dá essa média. Perdão, agora observem onde está a cidade com maior concentração de obesidade no Brasil hoje. Mulheres, Fortaleza é a cidade com maior concentração de obesidade. 30% da população feminina adulta está com obesidade aqui na minha cidade. E Macapá, no norte, tem 33% da capital do Amapá, sendo os homens os representantes em maior concentração de obesidade no Brasil. Então, são dados importantes como ponto de partida e de observação, porque quando a gente fala desses números, parecem só números estatísticos, mas, na realidade, isso são cotidianos, estão em torno de nós. E para que a gente possa inspirar essas pessoas, é necessário que a gente primeiro faça um trabalho na nossa própria existência. E é sobre isso que nós vamos conversar esta noite. Também fui buscar informações sobre a obesidade e o sobrepeso no planeta. Então, foi publicado no The Lancet, no começo desse ano, um artigo importante, falando sobre a análise do índice de massa corpórea de adultos de 186 países, de 1975 a 2014. Foi o período de análise. E os pesquisadores descobriram que as taxas mundiais de obesidade, definidas como um índice de massa corpórea de 30 ou mais pela Organização Mundial da Saúde, aumentaram de 3,2%, que era a realidade em 1975, que significavam 105 milhões de pessoas, para 10,8% em 2014, portanto, mais que quintuplicou a quantidade de pessoas com obesidade. Não estamos falando de sobrepeso. Se a gente for analisar o sobrepeso, nós estamos falando de mais de 2 bilhões de seres humanos, certo? Nós estamos aqui analisando apenas a obesidade. Agora, como o índice de massa corpórea é um fator importante para estudos de população, o Vigitel, que nós acabamos de mostrar para vocês, que é o inquérito por telefone, eles pegam todas as capitais e pegam uma amostra de mais ou menos 1.000 pessoas de cada capital e entrevista pelo telefone e consegue o peso e a altura, e com apenas esses 2 fatores você faz o cálculo do índice de massa corpórea e estabelece a estatística de quantos por cento está com sobrepeso e quantos por cento está com obesidade. Só que em 2017 foi publicado num jornal científico na Suíça e divulgado nesse jornal, nesse portal científico nos Estados Unidos, uma situação muito mais complexa do que simplesmente o índice de massa corpórea revela. Mais profundo que a obesidade, a maioria das pessoas agora está com excesso de gordura. Então, os pesquisadores descrevem uma nova pandemia que silenciosamente ultrapassou o mundo e defendem uma mudança nos esforços globais de saúde contra doenças crônicas e metabólicas, porque a avaliação deles não é baseada no índice de massa corpórea, mas na composição corporal. Eles falam que novos termos precisam ser definidos e que o excesso de gordura é muito mais dramático do que o excesso de peso. E quando a gente vai analisar a obesidade, na realidade, a obesidade não é excesso de peso. Excesso de gordura em relação à massa magra, algo que o índice de massa corpórea não revela. Então, é possível, segundo a pesquisa desses cientistas, que exista um problema ainda muito mais grave, uma pandemia de gordura excessiva, compostas por pessoas com distúrbios metabólicos associados, com excesso de massa gorda em relação à massa magra, como eu comentei, que o índice de massa corpórea não revela.
Quando foi feita essa pesquisa, junto com aquela do The Lancet, foi em 2014 e publicado depois em 2017. Os dados sugerem, naquela época, para a população naquela época, que 76% da população mundial está com excesso de gordura. Isso equivale a um número surpreendente de 5,5 bilhões de pessoas, no universo de 7,2 bilhões, que era a população mundial no ano de 2014. E a proposta dos cientistas que divulgaram essa pesquisa é mudar os termos de magreza, peso normal, sobrepeso e obesidade para underfat, que é quando você tem de 9 a 10% ou menos de gordura no corpo, ou seja, pouca gordura, precisa aumentar a concentração. Normal fat, que é quando você tem uma concentração de gordura de 14 a 28%. E overfat, que é quando você tem excesso de gordura em relação à massa magra, que seria considerado de 62 a 76% da população. Então, isso aqui é uma coisa muito séria que a gente tem que levar muito em consideração. Por quê? Porque esse excesso de gordura corpórea, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico piramidal, cria resistência insulínica. A resistência insulínica cria inflamação crônica sistêmica. Isso desequilibra vários fatores no nosso corpo que levam ao desenvolvimento das doenças crônico-degenerativas não transmissíveis. E essas doenças crônicas não transmissíveis, segundo a OMS, já ultrapassaram há muito tempo as doenças infecciosas e causam atualmente cerca de 3/4 das mortes globais, que significam 41 milhões de vítimas a cada ano, e no Brasil o número subiu para 75% das mortes. Isso é coisa muito séria, porque isso pode ser remediado ou pode ser evitado. O remediado tratará sintomas, não levará à cura na maioria dos casos. O prevenido ou evitado talvez seja a melhor das opções. Então vamos conversar um pouco mais sobre o que está por trás dessa pandemia de excesso de gordura corpórea e dessas doenças crônicas derivadas. Vamos buscá-la na física e fazer algumas reflexões aqui juntos. A primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia, diz que na natureza a energia não se cria nem se destrói, ela simplesmente é transformada. Então, se você for colocar isso em termos de ingestão calórica do corpo humano, sempre que você ingere mais caloria do que você gasta, esse excesso de caloria será convertido em gordura e haverá uma mudança na adiposidade do nosso corpo. Isso é que leva ao sobrepeso e à obesidade. Então, a teoria propagada por várias instituições, inclusive uma teoria que tem um teor perverso, é aquela que vocês já ouviram falar. Coma menos e se movimente mais e crie vergonha na cara. Só que nós sabemos que grande parte da humanidade já ouviu falar nisso e a globesidade segue se expandindo. Algumas empresas da indústria dos alimentos ultraprocessados dão uma contribuição insidiosa e muito prejudicial a esse contexto. Vamos pegar aqui o exemplo do refrigerante de cola, que uma latinha dessa, da versão original, tem 37 gramas de açúcar branco adicionado, que representa 48% acima do limite diário de consumo recomendado pela Organização Mundial da Saúde para um ser humano adulto, que são 25 gramas de açúcar adicionado por dia. Então, qual é a perversidade, qual é o malefício das campanhas e do marketing dessas empresas? É dizer isso aqui, que as calorias são todas iguais e basta você se exercitar. Portanto, o nosso produto estimula o estilo de vida ativo. Essa é uma mensagem totalmente equivocada, porque nós sabemos que as calorias não são todas iguais, que se você tomar um refrigerante desse e comparar com 2 maçãs, os efeitos metabólicos, os efeitos hormonais e os efeitos epigenéticos são completamente diferentes, portanto, o destino das calorias serão totalmente diferentes. Então, existe uma visão convencional da obesidade que é propagada inicialmente pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos,
que em 1992 definiu a famosa pirâmide de alimentos e divulgou isso na formação científica de nutricionistas no mundo ocidental todo e deu uma grande contribuição para o crescimento da obesidade, porque de forma indiscriminada colocou os carboidratos na base da pirâmide, recomendando que fosse consumido em termos de calorias diárias de 55% a 60% da ingestão calórica vindo de carboidratos, independente da natureza e da qualidade desses carboidratos, e demonizou as gorduras, colocando-as no topo da pirâmide. E nós sabemos hoje que existem carboidratos saudáveis e carboidratos não saudáveis, e existem gorduras saudáveis e gorduras não saudáveis, e que é o equilíbrio da alimentação e do estilo de vida que vai definir o resultado que você vai obter. Mas o ponto mais importante aqui é a responsabilidade individual para o controle da balança energética, baseado na primeira lei da termodinâmica, como se o corpo humano fosse uma máquina e não fosse algo muito mais complexo. Alcançar um peso mais saudável é um ato de equilíbrio, diz assim: o segredo é aprender a equilibrar a sua entrada de energia e a saída da energia, que seriam os conselhos do Departamento de Agricultura para o controle de peso. Na realidade, o que está por trás disso é uma grande produção de cereais que eles, através de negociações com o governo, queriam que a população consumisse depois da Segunda Guerra Mundial. Nós não vamos entrar nesse debate agora, eu quero agora mergulhar no aspecto da nutrição comportamental. Muita atenção para cá agora. Então, de acordo com esse modelo da responsabilidade individual do controle da energia, da balança de energia do corpo, a obesidade representa uma falha pessoal na capacidade de controlar a balança de energia corpórea. Falha em quê? Em caráter, na capacidade de ter foco, na capacidade de ter fé e na capacidade de ter força de vontade. E a pergunta é, será que é só isso? O que está por trás desse tipo de acusação, desse tipo de interpretação? Amigos, deem uma olhada na complexidade dos fatores que influenciam o controle do peso. Aqui, nesse artigo científico, nós temos pelo menos 15 fatores distintos que estão interconectados, criando uma rede imensa de conexões bioquímicas, metabólicas e fisiológicas que vão muito além da equação da primeira lei da termodinâmica, da balança de energia. Então, o caminho do emagrecimento saudável e sustentável vai muito além de fazer dietas e exercícios com foco, força e fé. E agora eu queria o máximo de atenção para vocês todos aqui, de vocês todos aqui, para um tema que eu nunca abordei em nenhuma das minhas conferências de Momento Saudável, e que é o momento agora da gente trazer para uma reflexão corajosa e sincera de cada um de nós que está aqui junto assistindo. Comportamento e mentalidade gordofóbica. O que é isso? Nós nunca vimos isso tão manifesto no nosso país como nos últimos tempos. A definição é a seguinte: é a aversão à gordura e as pessoas que estão acima do peso fazendo com que se sintam inferiores aos outros. Esse deixa danos permanentes na pessoa atingida, podendo levar a problemas sérios de autoestima, transtornos de imagem corporal e alimentares, além de depressão, ansiedade e até mesmo suicídio. Muita atenção para isso aqui, meus amigos. Isso aqui é uma pesquisa que foi feita pela Abeso sobre a obesidade e a gordofobia, as percepções. Isso aqui foi feito no ano passado, 2022. 8 de cada 10 pessoas com obesidade já sentiram algum tipo de constrangimento em razão do excesso de peso, sendo que a maioria afirma ser vítima de discriminação pelo menos uma vez por mês. E como a gente pode ver aqui a estatística em cima, nós estamos vendo aqui em casa por familiares, em um estabelecimento comercial, por parte de amigos, em uma consulta médica e no ambiente de trabalho. Todas as estatísticas aqui elevadíssimas. E eles, no final da pesquisa, concluíram que o ambiente familiar é o mais hostil em relação a episódio de constrangimento por conta do peso. Então, o Senado Federal publicou um documento. E esse documento eu trouxe aqui pontos de atenção que eu queria compartilhar com vocês. Vejam aqui alguns comportamentos gordofóbicos que precisam ser abandonados.
por favor, é momento agora da gente fazer autoanálise e autocrítica, porque muitas vezes, por reproduzir comportamentos gordofóbicos de pessoas com quem nós convivemos, a gente termina incorporando isso aqui e nem percebe que pratica essas coisas que nós vamos mostrar aqui agora. Primeiro, fiscal de corpo. Comentar o quanto a pessoa engordou ou elogiar o emagrecimento alheio, que reforça que só é bonito quem é magro. Segundo, fazer comentários supostamente bem intencionados sobre o corpo da pessoa, como: você nem é tão gorda assim. Você não é gorda, é cheinha. Você tem um rosto tão bonito, só precisa emagrecer. Você deveria usar roupas que emagrecem. Se você se esforçasse mais, você conseguiria emagrecer. E por aí vai. Vamos prestar atenção para verificar se nós não estamos cometendo esse tipo de equívocos. Usar as características físicas para identificar uma pessoa. Aquele gordinho, aquela gordinha ali. Dar palpites sobre dieta e emagrecimento ou comentar sobre o que a pessoa come. Sobretudo na hora que está comendo. Representar a pessoa gorda em imagens e vídeos como uma pessoa fracassada, desajustada, atrapalhada, preguiçosa e gulosa. E, finalmente, atribuir todos os problemas da pessoa, que sejam de saúde, amorosos ou outros, ao peso dela. Meus amigos, por favor, dêem uma olhada nesse slide e nesse levantamento aqui que eu trouxe 6 comportamentos gordofóbicos que precisam ser revisados e modificados, para que a gente tenha mais respeito, para que a gente tenha mais consideração, para que a gente tenha mais carinho e para que a gente possa inspirar e ajudar as pessoas que passam por desafios. E as pessoas que estão no desafio ter mais autoaceitação. Partir do princípio de que você não é só seu corpo. Você é muito mais, você é um ser humano, você é filho de Deus. Você merece respeito, merece consideração, merece viver bem, merece ser feliz, merece progredir, merece se realizar. E pode, através de uma série de estratégias, se for do seu interesse, melhorar a sua qualidade de vida. Mas, em primeiro lugar, se aceite, se respeite e chegue junto, fique perto da gente. Eu li recentemente um artigo que me chocou e, ao mesmo tempo, me inspirou. O título dele é Força, Foco e Fé, a Sociedade do Desempenho e a Má Alimentação. O mundo moderno está nos impondo alguns ideais de valores como velocidade, produtividade e consumo, como itens de reconhecimento, de valor social, os quais regem a vida e, claro, impactam também as relações com as emoções, com o corpo e com a comida. Todo mundo sabe que esse tipo de padrão de comportamento e também o desrespeito e a rejeição e a gordofobia, isso cria estresse e o estresse piora a situação da obesidade. Porque, como é do conhecimento da grande maioria de vocês, o estresse pode impactar a obesidade diretamente porque o cortisol, que é o principal hormônio produzido pela situação de estresse, ele também estimula a produção de grelina, que é o hormônio que dispara a fome. Ele desregula o centro do apetite, no hipotálamo, que está relacionado com o mecanismo de recompensas através da alimentação. E eu trouxe um artigo aqui que eu dissequei e trouxe esse gráfico aqui para interpretar com vocês. Os caminhos que conectam o estresse à obesidade. Explorem comigo. Os componentes da caixa azul interagem uns com os outros de forma complexa e o estigma do peso é caracterizado como um estado estressante, criando, assim, um ciclo de feedback positivo, reforçando a permanência e a piora da situação. Então, imagine que o estresse cria problemas de cognição, cria problemas de comportamento, cria problemas fisiológicos e problemas bioquímicos. E a complexa relação entre esses fatores gera a obesidade. E a obesidade gera o estigma do peso. E esse estigma do peso aumenta o estresse. Então, cria um ciclo vicioso que precisa ser rompido. E essa ruptura tem que ser principalmente aqui, na parte de cognição. Permitir que a pessoa comece a ver perspectivas diferentes.
sobre si mesmo e sobre os outros, e as relações sociais e as relações emocionais, e a possibilidade dela também ser aceita e melhorar sua qualidade de vida. Agora, outros fatores que estão dificultando muito o processo de resolução dos problemas de saúde ligados à obesidade e ao sobrepeso. Está tudo conectado com o nosso comportamento atual. As 3 grandes influências sobre o comportamento são, número 1, redes sociais, número 2, nossas relações mais próximas, sejam de trabalho, sejam de círculo de amigos, e número 3, as nossas leituras. Mas o que se mostra hoje nas pesquisas, e essa daqui é uma pesquisa super atualizada, do ano de 2023, 18 de abril ela foi publicada, fala sobre a média de tempo usada diante de telas por país. Vejam os resultados. A média deu menos de 7 horas, a média global, só que veja aqui os top 10 países que passam mais tempo diante de telas. Quando nós falamos telas, estamos nos referindo a celulares, tablets, computadores e aparelhos de televisão. Eles consideraram na pesquisa que os seres humanos pesquisados passam 16 horas acordados, certo? Das 24 horas, são 16 horas acordados. E dessas 16 horas, os sul-africanos são os campeões. 58,21% dessas 16 horas, eles passam diante de telas. E olha quem vem em segundo lugar. O Brasil, com 56,6% do tempo acordado diante de telas. Então, essa é a pergunta que foi publicada aqui no Brasil pelo Olhar Digital. Internet e redes sociais, que é o maior tempo que se passa hoje diante de telas. O Brasil é um dos líderes do ranking mundial. O país aparece em segundo lugar no ranking da Electronics Hub, e os brasileiros passam, em média, 9 horas por dia no celular. Então, criou-se um conceito chamado de infobesidade. O que é isso? A era do excesso de informação sem futuro. Informação desconecta. E essas informações criam problemas de comportamento. Esse excesso de tempo e exposto a estímulos e a informações. Esse estudo que foi publicado no British Medical Journal, que é um grande jornal científico da Inglaterra, fala sobre os efeitos do tempo de telas na saúde e bem-estar de crianças e adolescentes. Veja a gravidade aqui do assunto. Há fortes evidências de que os níveis mais altos de tempo de tela estão associados a uma variedade de danos à saúde, como dieta não saudável, elevada adiposidade, ou seja, excesso de gordura corporal, sintomas depressivos e baixa qualidade de vida. E isso está começando em que idade? Na infância e na adolescência. Isso tende-se a perpetuar quando chega na idade adulta, até pelo próprio exemplo dos pais. Então, o excesso dessas informações e estímulos está nos tornando insensíveis. Veja aqui o que é que dizem as pesquisas. Indecisos, frustrados e distraídos. Em especial, a distração em relação a si mesmo, aos sinais de fome e saciedade, sentimentos e sensações. Então, tanto está comprometendo a nossa qualidade de vida, de relacionamento consigo mesmo, com as outras pessoas, com o meio e com a alimentação. Inevitavelmente, os comportamentos e as atitudes alimentares estão sendo perturbados e prejudicados. Agora, vamos falar um pouquinho sobre dieta. Alguns de vocês aqui já tiveram a oportunidade de assistir aula comigo no ano de 2021, quando eu trouxe essa pesquisa que eu fiz no Google, simplesmente colocando a palavra dieta e colocando para pesquisar. Em 0,5 segundos, o resultado foi de 209 milhões de informações sobre dieta no Google. Isso foi em 20 de agosto de 2021. Preparando essa aula, eu fiz novamente essa pesquisa e vejo qual foi o resultado, meus amigos. Em 8/10 de 2023, o resultado foi de 1,130 bilhões. Ou seja, algo como mais de 5 vezes, e isso em 0,28 segundos. Para vocês terem uma ideia de como esse assunto é dramaticamente procurado e perseguido e utilizado pelas pessoas, tentando chegar, normalmente, rapidamente, a não sei aonde. Porque o sentido originário do termo dieta, que vem do grego, significa modo ou estilo de vida.
Então, se a gente for analisar a etimologia, o valor cultural inicial possibilita uma compreensão do que significa realmente fazer dieta. Só que, com o tempo, essa expressão foi tendo seu significado empobrecido ao ser utilizado comumente como sentido de perder peso. Então, o livro de nutrição comportamental e o livro Em Defesa da Comida, do Michael Pollan, tem um texto que eu gostaria de ler para vocês, que fala sobre os fundamentos da nutrição comportamental. Nós esquecemos que, historicamente, as pessoas comem por diversas outras razões que não necessariamente biológicas. A comida é também prazer, a comida é comunidade, a comida é família, a comida é espiritualidade, a comida é relacionamento com o mundo natural e também é a expressão da nossa própria identidade. A partir do momento em que os seres humanos começaram a fazer refeições em conjunto, comer passou a fazer tão parte da cultura quanto da biologia. E é isso que precisa ser resgatado. A relação natural, saudável e equilibrada com o ato de comer. E eu queria recomendar para vocês seguirem e pesquisarem os conteúdos deste Instagram, e de lá vocês podem ir para o portal dele, do Instituto de Nutrição Comportamental. Esse é o Instagram que vocês podem depois se conectar. Como e por que se come? Olha o que é que está escrito aqui. As crenças, pensamentos e sentimentos, crenças, pensamentos e sentimentos sobre a comida são tão ou mais importantes do que simplesmente o que se come. E hoje, infelizmente, o nutricionismo está fazendo com que as pessoas fiquem classificando a comida pelos seus macro e micronutrientes e pelo seu teor calórico. Quase não se fala mais em comida. Eu vou comer 350 gramas ou tantos gramas, 350 calorias ou tantos gramas de proteína de tal alimento. E muitas vezes você perde a conexão com o prazer de comer e com o ato de comer, que é muito complexo e importante para a vida humana. O que eles chamam de abordagem biopsicossociocultural. Isso é que revela a complexidade do ato de comer. E aqui está, talvez, um dos maiores desafios para nós termos equilíbrio, que são as dietas restritivas. Como chegar rapidamente não sei aonde. É aquela que incentiva a deixar de consumir algum macronutriente do plano alimentar, seja carboidrato, proteína ou gorduras, normalmente diminuindo carboidrato ou gordura. Então, esses dois tipos, que são muito famosos, como a dieta low carb e a cetogênica, são exemplos de dietas restritivas. E nesses casos, dependendo do protocolo que a pessoa seguir, o consumo de carboidrato, por exemplo, pode chegar a próximo de zero. Então, a doutora pesquisadora, nutricionista e tecnóloga de alimentos, Sophie Derran, que se naturalizou brasileira, ela publicou 2 livros. Esse foi o primeiro que nós tivemos o prazer e o privilégio de ler. O peso das dietas. Faça as pazes com a comida, dizendo não às dietas. E ela diz o seguinte: fazer dieta desregula o centro do apetite no cérebro e pode levar a um excesso de peso e até mesmo a transtornos alimentares. E por que as dietas restritivas não funcionam? Então, eu traduzi aqui e fiz um resumo para vocês dessa matéria que saiu na revista Time. Primeiro, elas não mudam a mentalidade. Segundo, não desenvolvem hábitos saudáveis. Terceiro, não promovem reeducação alimentar. Quarto, tem prazo para acabar, que é característico da dieta, prazo para começar e prazo para acabar, normalmente para se atingir um objetivo de curto prazo. Provocam desequilíbrio nutricional, não melhoram a composição corporal, provocam a perda de massa muscular, em muitas situações, afetam negativamente o metabolismo por consequência da perda de massa muscular, podem gerar ansiedade, frustrações e compulsão alimentar, além de afetar negativamente a autoestima, dentre outros fatores. Concluindo, fazer dieta não funciona porque está comprovado que 95% das pessoas voltam ao peso anterior ou superior em um período de até 5 anos. Está afirmado aqui no segundo livro dela, Os 7 Pilares da Saúde Alimentar. Aprenda a resgatar uma relação saudável com a comida e o corpo por meio de mudanças de hábitos. E eu traduzi esse gráfico de um artigo científico também lido recentemente para ilustrar e contribuir nesse ponto aqui sobre o efeito sanfona que é provocado por essas dietas da moda, que de 2 a 5 anos você recupera o peso.
que acontece quando você ganha peso? Quando você engorda? Você tem dois efeitos nas células de gordura, que é a hipertrofia, que é o aumento da célula de gordura por acúmulo de triglicerídeos, e a hiperplasia, que é a multiplicação dessas células de gordura, dos adipócitos, que são as células de reserva do tecido adiposo. Então, acompanhe aqui o gráfico, do lado direito. Com a hipertrofia e a hiperplasia, essas células começam a liberar substâncias inflamatórias chamadas de adipocitocinas, principalmente quando elas se acumulam na região do abdômen. E acúmulo dessas gorduras na região do abdômen também é um dos efeitos colaterais de fazer dieta restritiva e associar ao estresse, que normalmente elas estão participando, estão em conjunto no comportamento alimentar do indivíduo. E quando começa a liberar essas substâncias inflamatórias, ocorre o recrutamento de células do sistema imunológico. É como se essas células gigantes, estufadas de gordura e em grande quantidade nas regiões das nossas vísceras, se comportassem como um corpo estranho. E o corpo começa a tentar se defender dele e começa a atacar com o sistema imunológico, e a situação piora mais ainda, porque ocorre a produção de mais substâncias inflamatórias, e essa inflamação silenciosa, crônica, local, primeiro na região do abdômen, depois fígado, depois coração, e espalha-se para o corpo todo e cria um ambiente para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, câncer, diabetes, Alzheimer, etc., que são as doenças crônico não transmissíveis, que nós já nos referimos a ela. Então, onde é que está a origem do processo? E onde é que eu tenho que interromper isso? Pare de fazer dieta restritiva e adote um estilo de vida ativo e saudável. E se quiser colocar o foco em algum canto, coloque o foco na construção muscular, porque construindo músculos é uma das maiores e mais importantes reservas para garantir sua qualidade de vida a longo prazo. Então, os estudos mostram que as raízes das DCNTs, dessas doenças crônicas, estão em comportamentos insalubres, como má alimentação, sedentarismo, estresse crônico, má qualidade de sono, tabagismo. Em resumo, hábitos de estilo de vida. Então, é por aqui que nós temos que buscar a solução. Então, dessa forma, a melhor maneira de combater essas doenças é por meio de mudanças de hábitos e comportamentos, e não através de cirurgias e medicamentos, que são situações extremas. Então, os profissionais de saúde aprenderam na sua formação acadêmica e acreditam que as pessoas mudam a partir de uma teoria baseada em fatos, medo e força de vontade. Gostamos de acreditar que somos racionais e que a informação gera mudança, que o conhecimento é poder e que o medo muda nosso comportamento. E, na realidade, existem inúmeros estudos, e um dos mais consistentes foi desenvolvido por esse jornalista de negócio e professor da Universidade de Nevada, o Alan Deutschman, e ele publicou um livro que eu recomendo a leitura. Eu já falei sobre esse livro em aulas passadas, e ele diz o seguinte: minha missão é fazer com que estes 3 conceitos errôneos sobre a mudança sejam substituídos. Nossa confiança nos fatos, o medo e a força. E que esses 3 Fs sejam os fatores de substituição, por 3 chaves para a mudança. Quais são as chaves para a mudança que ele propõe no seu livro Mude ou Morra? As 3 chaves para a mudança no trabalho e na vida. A obra apresenta essas 3 chaves críticas para fazer mudanças consistentes. Então, de 3 Fs para 3 Rs. Força, fatos e medo, fear, em inglês, para relacionamentos, repetição e reestruturação. Para saber mais sobre esses conceitos, eu recomendo a leitura do livro. Mas essas 3 chaves estão ligadas à esperança renovada, novas habilidades e uma nova forma de pensar, mudar a mentalidade. Então, para que você possa renovar a esperança, é necessário que você mude de relacionamentos, ou procure se relacionar com pessoas mais positivas, mais proativas, que estejam progredindo no sentido da sua qualidade de vida. Para você ter a possibilidade do desenvolvimento de habilidade, é necessário fazer a repetição da ação para criar hábitos novos. E para que você mude e reestruture a sua mentalidade, é necessário que você comece a estudar, assistir
e praticar novas formas de ação. Só assim, nós construiremos soluções duradouras e não temporárias com data para acabar. Então, recapitulando o que nós falamos aqui hoje. A proposta do Dr. Bradley. Propósito, nós já falamos. Vamos agora falar sobre plano, parceria e comunidade. Este aqui é o princípio do planejamento do que nós chamamos de filosofia global de nutrição da Herbalife. Foi desenvolvido pelos nossos cientistas, já tem uma década que foi publicado, melhor, ano que vem, faz uma década, foi publicado em 2014, numa grande convenção que nós participamos da empresa para os líderes globais que aconteceu no Havaí, e lá os médicos e cientistas apresentaram para a gente essa filosofia, que é uma combinação de uma alimentação equilibrada, atividade física regular e um estilo de vida saudável com apoio de um distribuidor independente. Então, de dentro para fora, vocês podem analisar esse belíssimo gráfico que foi, inclusive, atualizado. Aqui nós temos carboidratos saudáveis, como sugestão de 40% das calorias totais ingeridas pelo ser humano adulto, proteínas nobres, 30% das calorias, e gorduras saudáveis, 30%, que daria 100% da ingestão calórica, de uma maneira que você não tem excesso de carboidratos, nem excesso de gorduras, nem excesso de proteína, e cria um equilíbrio metabólico, um equilíbrio hormonal, para que você possa, inclusive, controlar seu peso de uma maneira mais saudável, sem passar fome, sem ter dificuldades de efeitos colaterais e podendo sustentar esse padrão a longo prazo. Junto com os carboidratos, as fibras pré-bióticas, junto com as gorduras, a atitude de ingerir menos gordura saturada e mais gordura poliinsaturada, sobretudo ômega 3, que é, inclusive, sugestão de suplementação, quando nós não conseguimos obter através da dieta. E, além disso, desses fatores centrais, a hidratação, o exercício físico, o descanso, a qualidade dos relacionamentos e lá em cima, para fechar, suplementação de vitaminas e minerais como micronutrientes reguladores e outros componentes nutricionais como fitonutrientes, probióticos, peptídeos bioativos e até fungos com propriedades especiais como as leveduras. Então, nós vamos ter a oportunidade de desenvolver outras aulas onde nós vamos mergulhar mais profundamente nesse conceito da filosofia global de nutrição, a nova abordagem, mas aqui eu queria só que vocês entendessem que tem um plano baseado em 5 pilares do nosso programa de estilo de vida ativo e saudável, que nós recomendamos para os nossos distribuidores e para os nossos clientes, que é, primeiro, alimentação, segundo, exercício, terceiro, suplementação, quarto, parceria com um treinador e quinto, inserção e participação em uma comunidade. No primeiro pilar, adotar uma alimentação equilibrada e prazerosa que permita atingir seus objetivos de saúde, bem-estar, boa forma e longevidade. No segundo pilar, exercícios, encontrar atividades divertidas, sistemáticas e eficazes que possam atender às necessidades do seu corpo, de preferência fazê-lo em parceria com outras pessoas, para você ter mais incentivo e mais motivação. Terceiro pilar, suplementação, certificar-se de que seu corpo esteja recebendo, primeiro, proteínas completas, que nem sempre a gente consegue através só da alimentação, fibras pré-bióticas, que infelizmente a população brasileira, mais de 78% não consegue atingir, tanto por falta de informação como por escolhas pessoais. Ômega 3, que é generalizado na população mundial. As pesquisas mais recentes falam que 90% da população mundial não consegue atingir a necessidade diária de ômega 3. E vitaminas e minerais suficientes. Então, isso aqui mostra a evidência imperativa da suplementação nutricional. Quarto pilar, o treinador, alguém para ensiná-lo, apoiá-lo, torcer por você e mantê-lo firme para que você alcance suas metas. E, finalmente, a comunidade. Cercar-se de pessoas positivas que estejam trabalhando para alcançarem metas semelhantes às suas. Então, para a gente começar a concluir, eu queria agora chamar a atenção para os aspectos finais. Melhorando hábitos nutricionais sem prescrição de dieta. Vejam a proposta desse artigo científico.
o processo de coaching nutricional. O programa de coaching foi capaz de induzir benefícios imediatos à saúde, utilizando uma estratégia com o paciente no sentido de promover suas próprias mudanças de estilo de vida, ajudando-o a desenvolver novos padrões alimentares e melhorando parâmetros de saúde relacionados, mostrando a importância de um parceiro, a importância de um treinador para o sucesso na sua jornada. E no caso do distribuidor Herbalife, o treinador utiliza os princípios básicos da autorresponsabilidade, capacitação e suporte, ou seja, fazer com, inspirar e ensinar pelo exemplo, para citar apenas alguns fatores para ajudar os indivíduos a alcançarem os resultados desejados. Agora, aqui, para a gente concluir, essa pesquisa eu tive acesso a ela ontem, e fiz a tradução de parte desse artigo para trazer aqui para vocês, para ilustrar a importância de convivermos com pessoas que estão melhorando sua qualidade de vida e o impacto que isso tem no nosso comportamento. Chamam-se neurônios espelhos. São uma das descobertas mais importantes da última década da neurociência. Essencialmente, o que é que são os neurônios espelhos? Eles respondem às ações que nós observamos em outras pessoas com as quais nós convivemos socialmente. Eles são fundamentais para a nossa capacidade de compreender, imitar e se relacionar com as pessoas. Então, sem perceber, biólogos italianos descobriram isso em 2004 e as pesquisas vêm se acumulando de lá para cá, falando sobre o papel dos neurônios espelhos no nosso cérebro para modelagem de comportamento, e é uma das explicações científicas daquela máxima de que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós passamos a maior parte do nosso tempo, além da nossa família. E outros 2 pesquisadores muito influentes publicaram esse livro, Conectado, que não tem no nosso idioma. Eles falam o seguinte: nós somos profundamente influenciados por nossa rede de contatos. Então, nossa rede de relacionamentos sociais está diretamente relacionada com quem você se torna. Então, são evidências recentes da ciência comprovando que a máxima que é conhecida atribuída ao Jim Rohn, o grande mestre e filósofo de negócios, que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós passamos a maior parte do nosso tempo, tem fundamento e, portanto, essas pessoas com as quais nós nos associamos são a fonte mais importante daquilo que nós sabemos, portanto, da formação da nossa mentalidade, daquilo que nós sentimos, portanto, a formação da nossa atitude e daquilo que nós fazemos, portanto, das nossas atividades. Então, evidentemente, pela conclusão, o relacionamento mais íntimo e consistente que nós mantemos com as pessoas afetam profundamente os nossos resultados. E é por isso que é tão importante com quem vamos passar o nosso tempo, que a gente seja seletivo e criterioso, eliminando ou limitando o tempo investido com pessoas tóxicas ou sem futuro, e expandindo o tempo investido com pessoas de sucesso, pessoas proativas, pessoas mais felizes, pessoas que estão lutando para se superarem e que estão caminhando rumo a uma melhor qualidade de vida. E aqui a gente conclui o nosso momento saudável, dando uma recomendação que nós já demos em outras aulas e que tem tudo a ver com nutrição comportamental. Não comece uma dieta qualquer que seja ela, que tem um dia para acabar. Adote um estilo de vida ativo e saudável que dure para sempre. E conte com a nossa comunidade, conte com as nossas aulas de educação e treinamento, conte com a parceria do seu treinador, conte com o apoio do nosso sistema de estilo de vida ativo e saudável com os nossos produtos e faça o seu esforço pessoal para ir gradativamente se tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais saudável e ativa. Que Deus abençoe suas escolhas e seja muito bem-vindo ao Herbalife. Saúde e sucesso a todos. Parabéns pela presença de cada um.